Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Todos tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Vivemos dias em que existe muitos crentes, entre aspas, que reclamam pelo fato das orações deles não serem atendidas por Deus. Ouvimos pessoas dizer, mas eu tenho orado, mas Deus, ele não entra com um agir. E nós lemos um versículo aqui que a palavra de Deus está dizendo, pedis e não recebeis, porque não é qualquer tipo de oração que vai ser atendida. E também não é qualquer pessoa que ela vai ser atendida na sua oração. A palavra de Deus, ela mostra os tipos ou o tipo de pessoa que Deus, ele atende e a oração se torna eficaz. Porque Deus nunca irá atender uma oração, seja de quem for, se for com desejos egoístas, ou se for para satisfação de prazeres, de deleites pecaminosos. E a Bíblia, ela está dizendo, Tiago 4:3, pedis e não recebeis. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e desejam a honra. Deus deixa de responder a oração de quem ama os desejos. Você ama adultério, fornicação, prostituição, o pecado, e está à busca de honra para você, e não para o nome de Deus, Deus vai deixar de atender a oração. E a Bíblia está dizendo que Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres, que desejam honra, poder e riquezas. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. Deus não vai ouvir a oração de quem meramente quer satisfazer o seu ego, o seu orgulho. A oração, ela fica eficaz e Deus, ele responde quando ela sai de dentro das condições que Deus colocou na sua própria palavra. As Escrituras dizem que Deus aceita somente a oração do justo. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus aceita somente as orações do justo, daqueles que andam na prática da justiça, aqueles que amam a retidão. Salmos de número 34, Salmos 34, versículo 13 ao 15, Salmos 34, 13 ao 15, olha o que a Bíblia está dizendo. Guarda a tua língua do mal. Guarda a tua língua do mal. E o teu lábio de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem.
procura a paz e siga. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ninguém vai ter uma oração ouvida falando palavrão, falando palavra torta, falando da vida dos outros, caluniando. Guarda a tua língua do mal. Labanda canta, rabalassúria, lepalabacrama, labarrace. A Bíblia, ela está nos dizendo isso. Aparta-te do mal, aparta-te daquilo que Deus reprova, que a palavra de Deus condena. Deus não vai ouvir a oração de quem tem prazer de estar na fornicação, no adultério, na prostituição, no engano, na mentira, na ganância. Louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo aqui, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Primeira condição, por uma oração ser ouvida e Deus respondê-la, é se apartar do mal, é se santificar, se separar do pecado e a prática da justiça. É o que a Bíblia, a santa palavra de Deus, está dizendo. Segundo, Salmos 66, 18 e 19. Salmos 66, 18 e 19. Se atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você abrigar, se o homem abrigar o pecado dentro do coração, a ira, a contenda, o ciúme, a inveja, a malícia, louvado seja Deus, a prostituição, louvado seja Deus. A Bíblia diz, se abrigar a iniquidade no meu coração, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração, porque Ele não estava abrigando a iniquidade no coração. Tem muita gente com o coração cheio de perversidade, de maldade. Quer que Deus ouça a sua oração. Não tem quem esteja orando, que não é oração, isso. Eles chamam de oração, mas não é. Está de olho no marido dos outros, pedindo a Deus para Deus matar a mulher, para ficar com o marido dos outros. Isso não é oração. Deus não vai atender uma desgraça dessa. Mata ela para mim ficar com o marido dela. Não existe isso. Entende? Outro, rezando. Ele diz que a oração, para o irmão cair, o irmão tem uma posição na igreja, no ministério, para o irmão cair, para ele entrar no lugar dele. Isso é desejos egoístas. A Bíblia, ela está dizendo aqui, Deus não ouvirá. Não ouvirá. Deus não dará atenção. Escutar, ele escuta tudo. Dá atenção a ouvir, nem tudo ele bota a sua atenção. Também Deus ouvirá a oração daqueles que o invocam em verdade. Aqueles que invocam em verdade, são sinceros. Salmo 148, Salmo 140, Salmo 145, versículo 18. Salmos 145, 18. Olha o que a Bíblia diz. 18 e 19. Perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vivendo na verdade, amando a verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Pessoas sem temor nenhum, não, Deus vai fazer. Não vai. Não vai. Não vai porque ele não é teu empregado. Primeiro tem que se colocar na condição de servo para Deus poder
começar a operar, a trabalhar e a glorificar o seu maravilhosíssimo nome. Olha o que a Bíblia está dizendo. Dos que genuinamente arrependido se humilha. Todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado. Né? Aqui, Lucas, capítulo de número 18, versículo 14. Lucas 18, 14. Olha o que a Bíblia está dizendo. 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, e qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Tem que ser humilde para Deus pegar e ouvir a oração. Para terminarmos ou pararmos, a Bíblia diz mais, meus queridos irmãos, daqueles que pedem segundo a sua vontade. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus ouvirá tudo aquilo que está dentro da sua vontade, dentro do propósito que ele tem para aquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então Deus não ouve ou atende a oração de qualquer um. E muitas pessoas pedem e não recebem porque elas querem gastar no seu orgulho, na sua vaidade, nos seus deleites, não é? Como está escrito Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Tiago 4, 3, onde nós encerramos aqui a mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Então, meus irmãos, está aí a santa palavra de Deus nesta manhã. Deus venha continuar te abençoando, segundo as suas riquezas. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, acione o sininho para você ser divulgado todas as vezes que nós colocarmos os vídeos. Dê um joinha e divulgue para 10, 20 pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.